Muito bom dia a todos. É sempre um gosto, como já disse várias vezes, estar aqui convosco, porque creio que dificilmente encontraremos uma melhor maneira de passar a manhã de domingo, o dia o dia da semana em que o nosso Senhor ressuscitou. Não há coisa melhor do que estar com aqueles que amam a palavra de Deus, amam o Senhor, amam aquele que se entregou, nos amou e assim mesmo se entregou por nós. E por isso mesmo eu gostava de, nesta manhã, fazer aqui uma meditação na palavra de Deus, vou usar apenas uma pequena expressão daquele versículo de Hebreus, em que o apóstolo, a dada altura, diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quero focar nesta pequenina expressão que o apóstolo usa: tão grande salvação. Hebreus 2. Não sei. Peço desculpa. Diz, Hebreus 2:3, exatamente, obrigado. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Obrigado, meu Deus. Tão grande salvação. Nós que somos do Senhor, aqueles que são do Senhor, aqueles que não são do Senhor, devem atentar particularmente para este versículo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu quero focar mais na parte da tão grande salvação. Mas quem não aceita esta tão grande salvação tem de se preocupar com o resto do versículo. Como escaparemos nós? E eu gostava então de começar por dizer o seguinte: por vezes é mal compreendido por parte do perdido e por vezes até do próprio salvo, daquele que já aceitou esta tão grande salvação. Por vezes compreende-se mal aquilo de que é necessário ser salvo. Por vezes as pessoas pensam que precisam ser salvas de muitas coisas. Agora, neste tempo presente, as pessoas pensam que precisam ser salvas, como eu já vos falei há uns meses, do desastre climático que se aproxima. Das alterações climáticas que vão dar cabo do planeta e que vamos morrer todos por causa disso. Alguns pensam que precisam ser salvos da Covid. Essa é a principal preocupação deles. Mas não é isso o mais importante de sermos salvos. E muitas vezes as pessoas não têm noção daquilo de que realmente precisam ser salvos. E eu não tenho base assim, sólida para dizer isto, mas às vezes gosto de pensar no seguinte. Vocês conhecem certamente aquele episódio de Paulo na prisão de Filipos, em que há um grande terremoto, o carcereiro vê as prisões abertas e pensa que vai toda a gente fugir. E agora o que é que eu vou fazer? E diz ele o quê? Que é necessário que eu faça para me salvar. Eu creio que ele disse aquela frase depois de ver Paulo e Silas orar e a cantar ao Senhor no meio daquela situação, e certamente ouviu as conversas. E naquele momento de desespero, como é que eu posso ser salvo? Creio que sim. Mas às vezes gosto de pensar, pensem comigo só um bocadinho. E se ele estava a pensar só, como é que eu me vou safar desta situação? Como é que eu me vou salvar de uma situação em que tenho a prisão, as portas da prisão escancaradas e toda a gente vai fugir? Como é que eu me vou safar disto? Mas, reparem, Paulo, se fizer este o pensamento dele, porque muitas vezes as pessoas têm uma vista curta, não é? Só pensam no imediato, como é que eu me vou safar disto? E infelizmente muitas pessoas buscam a Deus pensando que vão arranjar uma solução para o seu problema imediato, quando Deus tem muito mais para dar. Deus não tem para te dar apenas uma solução para este problema agora que tu estás a passar.
para esta situação de saúde, para esta situação financeira, para esta situação no teu relacionamento familiar. Deus tem muito mais para te dar do que isso. Muitas vezes as pessoas não compreendem aquilo de que precisam ser salvas. Eu inclino-me mais para o carcereiro ter ficado de tal forma movido por aquilo que ouviu que percebia estes homens têm algo diferente. E eu preciso ser salvo. Mas se a sua vista era curta, também não é muito difícil de acreditar que as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem a Deus, tenham uma vista curta e pensem apenas no imediato. Reparem como Deus tinha para lhe dar muito mais do que a mera resolução do problema que presente. Porque, por vezes, Deus não nos livra da presente aflição, não é? Esta leve e momentânea tribulação não é para comparar com a glória que em nós já de ser revelada, como diz o apóstolo aos Romanos. Muitas vezes também, isto é uma grande tragédia no ser humano, é que não compreendem ou não querem compreender como é que podem ser salvos. Não é? As pessoas pensam, idealizam um Deus à sua maneira, criam um Deus à sua imagem, à sua semelhança, e depois idealizam o seu próprio plano para se reconciliarem com alguém que ofenderam gravemente com o seu pecado. É como se eu ofendo alguém e depois digo, olha, eu vou reparar a minha relação, a relação entre mim e ti, mas da maneira que eu quero. As pessoas pensam muitas vezes que se podem reconciliar com Deus, se podem pôr bem com Deus à sua própria maneira. Fazem uma ideia de como é que podem estar bem para com Deus. E se calhar a maior parte das pessoas que num domingo de manhã estão sentadas em bancos de igrejas ou de templos religiosos pensam que a forma de se porem bem com Deus, mesmo muitas vezes sendo pregada outra coisa de cima do púlpito, eu devo procurar fazer o bem ao próximo e no final vamos ver se Deus se apiada de mim ou não. É esta a ideia que muita gente tem. E já tive situações em que de perguntar a alguém sobre a sua situação espiritual, a sua relação para com Deus, eu disse, estou a fazer por isso. E depois de semanas ou meses ou anos, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho da graça de Deus. Por isso nós precisamos ser muito claros na forma como expomos o Evangelho. A salvação é unicamente, não há outra forma, através da obra redentora da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nós acabamos de recordar. É a única forma. Não há outra maneira, não há nada que eu possa acrescentar, não há nada que eu possa, de certa forma, subornar Deus para me pôr, por assim dizer, na frente da fila das pessoas que entram para o céu. Não há nada. Então, há uma pessoa em particular que eu gosto de citar, daquelas pessoas que criam, fazem uma ideia mental, fazem um filme todo de como é que Deus salva. Certamente se lembram do general Naaman. O general Naaman era leproso. E a lepra é uma metáfora, uma figura do pecado. E reparem como a palavra de Deus diz sobre ele. Ele era um homem valoroso, não é? E depois, porém, leproso. E por vezes eu já tive situações em que alguém dizia aquela pessoa é mesmo isto e aquilo, só coisas boas. E eu, também dependendo do contexto, dependendo da vontade que tenho com a pessoa com quem estou a falar, diz, porém, leproso. Pode ser a pessoa mais benemérita, a pessoa mais bem de nos darmos com ela. Mas se não tem esta salvação, a Bíblia traça um cenário tremendo sobre essa pessoa. Diz, porém, leproso. E se a pessoa é leprosa, se a pessoa é pecadora e não está reconciliada com Deus, não há nada. Não podemos ter esperança em relação a ela. Se a pessoa toda a sua vida rejeita a Deus, não quer nada com Deus, eu não posso pôr as minhas mãos no fogo sobre Deus vai aceitar esta pessoa, Deus vai forçar esta pessoa que nunca quis nada com ele
que nunca quis reconciliar-se com ele, Deus vai dizer assim, olha, tu tiveste um comportamento exemplar ao longo da tua vida e apesar de nunca quereres nada comigo, nunca quereres reconciliar comigo ao longo da minha vida, eu vou forçar-te a passares a eternidade comigo. Deus não faz isso. Deus não vai forçar ninguém a uma eternidade com Ele quando não quiseram nada com Ele durante toda a sua vida. Então, o que é que fez o Naamã? Vocês provavelmente conhecem a história. Houve ali uma pequena uma situação quase uma situação política muito complicada, porque o rei da Síria pensava que era o rei de Israel que ia curar o Naamã, e depois o rei de Israel já pensava que isto era um pretexto para partir para a guerra. Ou seja, uma situação complicada do ponto de vista político, mas o Naamã lá chega à casa do profeta Eliseu e pensa, e Eliseu nem sequer se digna a abrir a porta para ir ter com ele, e diz só ao servo, olha, diz-lhe para ele ir tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. Um rio sujo, não tinha nada, nem se comparava com os rios famosos, Abana e Farfar, rios lá de Damasco, e o homem fica todo indignado. E o que é que ele diz? Isto em 2º livro dos Reis 5:11, diz assim, eu pensava em mim, para mim mesmo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Era esta a ideia, era este o filme que ele fazia para ser restaurado da sua lepra. Para ser salvo, no fundo, para ser salvo. E as pessoas pensam, muitas vezes, fazem o seu próprio filme, como é que Deus vai restaurá-los? Como é que Deus os vai salvar? Mas Deus já fez tudo. Só que, infelizmente, tanta gente ou não quer saber do que Deus diz, ou deturpa, ou quer forçar Deus a fazer as coisas como eles pensam que devia ser feito. E quando nós expomos o Evangelho da graça de Deus, a maior parte das vezes, as pessoas dizem, isso não pode ser assim. Ou isso é demasiado fácil, ou arranjam todo tipo de desculpas. Porquê? Porque não querem aceitar esta salvação. E, pela graça de Deus, o Naamã tinha amigos. Tinha verdadeiros amigos. Não era fácil, perante um general, um homem de guerra, um homem com poder, tentarem demovê-lo, porque o Naamã foi-se embora todo chateado, não era? O Naamã queria ir embora indignadíssimo. E aqueles servos chamaram-no à razão e, pela graça de Deus, este homem acabou por ser salvo, acabou por ser restaurado da sua lepra. Mas mesmo nós que aceitamos a salvação, ou seja, há pessoas que nem sequer compreendem o que é que precisam para ser salvos, de que é que precisam ser salvos, não compreendem como é que podem ser salvos, mas quantas vezes, mesmo nós, os que já somos do Senhor, não compreendemos verdadeiramente a dimensão do que resulta de sermos salvos. Eu vou dar-vos outro exemplo. Oh, meu Deus, está a ouvir isto outra vez. E está a pensar, Daniel, tu quando falaste disto outra vez, tu por esta altura, ao fim de 15 minutos, já ias muito mais à frente. Quanto tempo é que aqui vamos estar, meu Deus, não é? Não, mas graças a Deus, uma tão grande salvação, nós vamos passar toda a eternidade que nunca acaba, para compreender isto. Para louvar, sem cessar, aquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Mas então, isto foi só aqui um pequeno parênteses. Nós não temos noção daquilo que nos espera, daquilo que ganhamos com a salvação. E reparem, quando o filho pródigo voltou para a casa do seu pai, o que é que ele queria? Ele queria que o pai viesse, o abraçasse e o trouxesse de novo para casa e lhe desse de comer, lhe pusesse roupas, fizesse um banquete em sua homenagem. Ele não esperava nada disso. Para ele, já
O que é que ele diz? Faz-me como um dos teus jornaleiros. Ai, porque contra o céu e perante ti, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele já ficava contente, satisfeito, tendo em conta a vida que levava, a miséria em que se encontrava, para ele já era mais do que bom ser como um dos seus jornaleiros. Ou seja, ser a pessoa com menos privilégios na casa do seu pai. Mas o seu pai tinha muito mais prioridade do que isso. E eu não sei o que é que ia pela nossa cabeça quando ouvimos o Evangelho e aceitamos o Evangelho. O que é que nos terá movido? Terá sido o medo do inferno? A salvação é melhor. Só não ir para o inferno já é muito bom. É como ser um dos jornaleiros. Só não ir para o inferno e ir para o céu, lá para um canto, o menos importante de todos, já é bom o suficiente. Não é? Terá sido... pode ter sido o medo, o pavor da condenação? Terá sido o querer uma vida nova, de encontrar-nos de tal forma uma vida sem sentido que aquilo que nos era oferecido, aquilo que nos era apresentado com o Evangelho da Graça de Deus, nos fez crer no Evangelho? Ou terá sido o profundo apreço, a profunda gratidão por tudo quanto foi feito por nós? Tenha sido, seja o que for, aquilo que Deus tem para nos dar é muito mais do que aquilo que pudéssemos estar à espera. Eu costumo dizer isto: a salvação é não só muito mais e melhor do que merecíamos, não é? Muito mais e melhor do que merecíamos, mas também muito mais e melhor do que aquilo que esperávamos. Nunca nos passava pela cabeça uma coisa destas. E aí, 1 Coríntios 2,9, eu não quero estar aqui e depois vocês dizerem nem sequer abriu a Bíblia, citou só uma passagem assim, para ser o homem dele a dizer para citar. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Coisas que o olho não ouviu, não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, mas Deus as preparou para os que o amam. Deus tem-os preparado para nós. E noutra passagem, em Efésios 3,20, eu agora vou ler apenas. Em Efésios 3,20, o apóstolo Paulo diz: aquilo que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que podemos ou pensamos. Eu nem sei se esta frase, do ponto de vista gramatical, está correta. Vou dizer, porque isto aqui é um superlativo em cima de superlativo. Isto é um pleonasmo quase, como subir para cima ou entrar para dentro. Isto aqui é tudo muito mais abundantemente além. Quando era miúdo às vezes dizíamos assim, mais bem melhor, não era? Frases assim um bocadinho, expressões que a gente sabia que estavam mal do ponto de vista gramatical, mas com uma certa piada dizíamos para reforçar que algo era mesmo muito, muito, muito. E aqui é tudo muito mais além, abundantemente, do que pedimos ou pensamos. Imagina que nos pediam: olha, pede o que quiseres. Nós nunca nos iria ocorrer semelhante dádiva. Tanta coisa que Deus tem para nos dar. Como nós costumamos cantar no hino 100, muitas bênçãos Ele nos deu, quando o nosso mal expiou, gozo, paz, vigor, salvação, para nós culpados ganhou, mas a bênção mais divinal foi que mesmo ao pobre pecador, quando padeceu sobre a cruz, Jesus revelou o seu amor. Acho que é isso, exatamente. Ou seja, muitas bênçãos Ele nos deu. E o apóstolo também diz em Efésios 1,3 o quê? Que Deus, bendito Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E noutra passagem, ele, em Romanos 8, como não nos dará também todas as coisas? Em Romanos 8, 32. Aquilo que nem ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Portanto, eu costumo dizer que
Mesmo o crente mais humilde, mais insignificante do ponto de vista humano, é mais realizado, mais bem-aventurado do que o mais bem-sucedido empresário, ou milionário, ou homem poderoso à face da terra. Não há nenhum homem aqui neste mundo que não conheça a Deus, que não conheça a salvação que Deus oferece. Claro que se eu conhecer a salvação que Deus oferece e for um homem bem-sucedido, melhor para ele, mas é uma coisa, o que ele tem aqui no mundo é uma coisa ínfima em relação àquilo que tem das bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. O problema é que as bênçãos são espirituais, não é? O que é que as pessoas querem agora? Querem dinheiro, querem poder, querem fama, querem tudo mais alguma coisa. Então, nós somos mais bem-aventurados do que qualquer outro. Eu lembro que há uns anos, quando... Foi há 3 anos, penso eu, quando o Cristiano Ronaldo estava para sair de um clube, de Real Madrid, para ir para a Juventus. Foi uma transferência na altura, milionária. E nessa mesma altura, não sei se sabem, uma irmã dele tem alguma ligação a igrejas. É uma igreja evangélica, acho que ela é evangélica. Não sei se será nascida de novo ou não, mas tem alguma ligação. Quando se falava disso, eu lembro de comentar com alguns irmãos que a maior transferência da vida dele não era do Real Madrid para a Juventus, ou de um clube para o outro, mas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso era a maior transferência. A transferência que não vale milhões. Vale o valor de uma alma. O valor de uma alma. Que é muito mais valioso do que todos os bens materiais que nós possamos imaginar. Eu não sei se sabem, as 2 pessoas mais ricas do mundo são, neste momento, aquilo, às vezes andava ali a oscilar entre o dono da Amazon, que é começou numa garagem com uma loja de livros e agora um grande império mundial, o Jeff Bezos, que agora também quer fazer viagens espaciais, e o outro homem, penso que neste momento até é o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk, que é o dono da empresa de carros da Tesla. Vocês veem ali assim alguns carros de luxo. Ele é bastante rico e também quer fazer viagens espaciais. Ou seja, estas pessoas já ganharam tudo o que é para ganhar em termos materiais e querem agora ir conquistar o espaço. Mas nós estamos muito mais acima deles. Nós estamos sentados nas regiões celestiais. Ou seja, eles podem ir até Marte, querem até à Lua outra vez. E tal. Fizeram assim um voo assim à volta da Terra, já foi uma coisa espetacular, mas nós estamos assentados nas regiões celestiais. Mas estes homens, eu olho para a vida deles e penso assim, mas mesmo não passando para a dimensão espiritual. Vamos olha, o Jeff Bezos, para aí há 3 anos, divorciou-se, porque andava com outra mulher, que não a mulher com quem esteve casado durante anos. O Elon Musk também já esteve casado, separou-se, teve com uma rapariga bastante mais nova, teve um filho com ela, agora também já deixou. Mesmo não indo para a dimensão espiritual, para a sua relação com Deus, olha, eu não trocava a minha vida pela vida deles. Não trocava. Eu até dizia há dias que estávamos a falar do homem mais rico do mundo. Eu dizia, eu sou o homem mais rico do mundo, porque eu tenho 3 grandes tesouros que mais ninguém tem. Mas passando agora para a dimensão espiritual, não há comparação possível. E nós temos de ter bem noção disso. Porque há dias em que nós estamos em baixo. Há dias em que nós sentimos que as coisas não estão bem. As coisas não estamos satisfeitos com aquilo que temos. Por causa de problemas de saúde, problemas da família, problemas financeiros e sentimos em baixo. Não vou dizer que não. Não vou dizer que não. Por vezes podemos pensar que temos razões e do ponto de vista humano temos, mas nos sentimos em baixo. Mas se o facto de sabermos destas coisas, tudo isto que nós temos, vamos ver assim muito rapidamente, eu não vou estar aqui a explorar todos os pontos um por um, mas as bênçãos que temos devem nos levar a pensar 2 vezes. Se nos sentimos desanimados, é caso para dizer, pensa outra vez. Cada bênção nos convém contar, não é? Cada bênção nos convém contar. Normalmente o que é que fazemos? Contamos as coisas más. Olha, tenho isto, e não dizemos, olha, eu
consigo respirar sem problemas, ainda consigo caminhar, ainda consigo fazer isto, fazer aquilo. Falta-me esta gratidão. E antes de passar a todas estas bênçãos espirituais que nós temos, eu vou citá-las assim de forma abreviada, queria só contar uma pequena história. Penso que será verídica, mas sei que li há muito tempo numa meditação e que reflete um pouco o espírito que nós devemos ter. Um jovem recém-convertido converteu-se, compreendeu a verdade do Evangelho e aceitou esta tão grande salvação. E um dia, alguém que o conhecia e passou por ele estava assim, cabeça baixa, a dizer: oh Deus, porquê? Oh Deus, porquê eu? Oh Deus, porquê é que tu permitiste, tu fizeste, como é que tu fizeste com que isto me acontecesse? E esta pessoa mais madura, ao ouvir o que esta pessoa estava a dizer, este recém-convertido estava a pensar: alguma coisa lhe terá acontecido e ele está aqui desesperado, está aqui desanimado. E não vou dizer que não é natural que isso aconteça. Até o salmista, a dada altura, começa quase a perguntar ao Deus: porquê? Porquê que isto não acontece? Eu não estou a dizer que isto não nos possa acontecer. Claro que pode acontecer. Então este recém-convertido estava a dizer: oh Deus, porquê eu? Porquê que isto não foi acontecer a mim? E este crente mais maduro aproximou-se e perguntou: então, pensando que poderia confortar com algumas passagens bíblicas, sobre as tribulações, sobre que Deus tem melhor para nós e Deus nos pode consolar, por aí fora. Então o que é que se passa? Posso ajudar-te? Olha, eu estou aqui a ler a palavra de Deus e eu não compreendo. Como é que isto me foi acontecer? Uma coisa tão extraordinária como a salvação que Deus me oferece. Todas estas bênçãos. Porquê eu? Porquê é que eu fiz para merecer isto? Como é que Deus fez com que isso me acontecesse? Ou seja, é completamente ao contrário do que normalmente eu faço. Acontece-me qualquer coisa má, tropeço num degrau, ou caio, ou isto, aquilo, já fico todo chateado. Não é? Mas este homem, perante a leitura da palavra de Deus, estava agradecido. Estava estupefacto com o quanto Deus tinha para ele. Isto acontece-nos quando nós lemos a palavra de Deus, não é? Agora, quem não lê a palavra de Deus não vai apreciar o que Deus tem para ele, o que Deus lhe deu. Se nós andarmos só aqui a pensar na nossa vida, nas coisas más que nos acontecem, não estou a dizer: olha, vamos ler a palavra de Deus para esquecer. Esquecer, não é? Uns bebem para esquecer e nós lemos a palavra de Deus para esquecer o mal que nos acontece. Não deve ser isso. Nós devemos ler a palavra de Deus para nos confortar, para compreendermos que, mesmo no meio das tribulações, podemos ter paz. Então, algumas das bênçãos, de todas as bênçãos espirituais que nós temos, nós estamos intimamente ligados com Deus, o Pai. Com Deus o Pai, com Deus o Filho e com Deus o Espírito Santo. Há passagens que nos dizem que nós estamos em Deus o Pai. Há passagens bíblicas que dizem que Deus está em nós, Deus o Pai está em nós. Agora não tenho tempo para citar todas, mas estamos em Deus o Pai. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz: à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai. E em Efésios 4, ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Deus está em nós. Que é muito melhor do que, como aconteceu com Judas, entrou nele Satanás. Mas Deus está em nós. Deus está em nós. Nós também estamos em Cristo. Em Cristo aparece, só nas epístolas do Paulo aparece mais de 100 vezes. Nós estamos em Cristo. E Cristo está em nós. Cristo em vós, esperança da glória, como conhecem certamente esta passagem. Ou seja, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós não estamos na carne, mas no Espírito. Estamos no Espírito. E o Espírito está em nós. E nós temos agora o privilégio do Espírito Santo habitar permanentemente em nós. Nós temos uma outra bênção. Ou seja, temos primeiro esta, que nós estamos intimamente ligados com Deus. Uma relação privilegiada. Temos connections, não é?
temos um amigo no sítio. Há pessoas que têm amigos nos sítios certos. Nós temos um amigo no sítio certo. Todos os nossos pecados estão perdoados. Todos. Mas como disse o nosso irmão Manuel, citando o nosso irmão Francisco, Deus não nos perdoa a nós o nosso pecado, não é? Perdoa-nos em Cristo. Perdoa-nos todas as ofensas, não por nós, não é? Não, atenção, não há nenhum pecado que não seja perdoado. Não há nenhum pecado que não seja castigado. Todos os nossos pecados foram castigados pelo Senhor Jesus Cristo. E nós temos agora os nossos pecados todos perdoados. Passados, presentes e futuros. E quando digo futuros, não é, então posso pecar à vontade. Não, muito pelo contrário. O facto de sabermos que todos os nossos pecados estão perdoados deve-nos levar à gratidão de não querer voltar a cometer aquilo que levou o nosso Senhor à cruz. Nós somos remidos, somos comprados do mercado de escravos. Que o apóstolo diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Mais do que não sermos condenados, nós somos declarados justos. É muito mais poderoso do que dizer, olha, tu não vais ser condenado. Agora, muito mais do que isso, nós somos declarados justos. Justificados por Deus, pela graça, por meio da fé no sangue de Cristo. Há muitas passagens. Vou citar aqui particularmente uma. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos também santificados. E é extraordinário como Paulo consegue escrever aos Coríntios e chamá-los de santos, chamados santos. E mais extraordinário do que Paulo chamar santos aos Coríntios é Deus chamar a mim de santo, porque eu não me quero comparar com os Coríntios porque tenho noção do que sou bem pior. Nós estamos livres da condenação do inferno. Só isto já seria bom. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Nós estamos reconciliados com Deus. Sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus. Somos selados com o Espírito Santo. Tendo Ele também querido, fostes selados com o Espírito Santo, a promessa. É uma garantia para o dia da redenção. Temos a vida eterna. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Temos também isto. Temos paz. Infelizmente, muitas pessoas procuram todo tipo de alternativas para terem paz. Fazem meditação, fazem yoga, fazem reiki, fazem todo tipo de coisas. Na procura de terem paz. Alguns dizem, eu vou a Fátima porque em Fátima tenho paz. Mas como é que podemos ter paz? A Bíblia fala de 3 aspectos da paz. Paz com Deus. Tendo sido depois justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. É a única forma de termos paz. É sermos justificados pela fé. Enquanto não formos justificados pela fé, vamos andar sempre aqui. Será que eu já fiz o suficiente? A tragédia de milhões de pessoas, milhares de milhões de pessoas que andam nas religiões, é nunca estarem descansadas. Será que eu já fiz o suficiente? E o que é que dizem os líderes religiosos? Não fizeste ainda, anda cá, onde é que pensas que vais? Anda cá, tens de ficar aqui preso, agrilhoado ao sistema religioso. Não penses que vais a lado algum. Temos a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Temos a paz de Deus. Mesmo quando isto diz respeito a pedirmos a Deus algo, e Deus agora não diz, olha, pede o que quiseres e vai ser feito. Ele diz, a paz de Deus. Ou seja, mesmo que Deus não nos dê aquilo que nós gostaríamos de ter, a paz de Deus guardará os nossos corações e os nossos sentimentos. E temos também o Deus de paz. Ele diz, aquilo que vistes em mim, fazei, e o Deus de paz será convosco. Portanto, temos paz com Deus, temos a paz de Deus e o Deus de paz. Nós somos também libertos das mãos de Satanás. Já não estamos
debaixo do seu poder, do seu domínio. E devemos andar de forma condizente, não é? Somos transportados, como eu disse há pouco, somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Esta é a maior transferência, como eu vos disse há pouco. Nós somos também batizados no corpo de Cristo. Somos identificados com o corpo de Cristo. Infelizmente, milhares de pessoas olham para a palavra batizado e pensam logo em água, quando é algo muito mais glorioso. Ser batizado no corpo de Cristo é estarmos identificados com o corpo de Cristo. Estamos livres da lei, não precisamos de estar com aquela pressão de temos de guardar a lei, senão estamos em falta para com Deus. Não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Somos uma nova criatura, não é? Alguém está em Cristo, alguém está em Cristo, nova criatura é. E nós agora fomos, também diz o apóstolo, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Uma nova criação. Nós temos também, agora, algo que é muito importante. A mente de Cristo. Estamos habilitados a pensar como Cristo pensou. Não é? Pensar como Cristo. Olhar para as situações como Cristo. Nós, diz o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. E também diz noutra passagem, haja em vós o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar que houve em Jesus Cristo. E nós agora temos também a cidadania celestial. Somos cidadãos dos céus. A nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não sois forasteiros, mas concidadãos dos santos. E nós agora sabemos que a nossa cidadania é do céu. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Não devemos fazer aqui a nossa morada permanente, mas temos noção de que devemos investir na cidade celestial. E nós somos feitos aptos para essa cidadania. Somos feitos aptos para o céu. Diz o apóstolo que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos feitos aptos para viver no céu. Outra muito importante é que temos agora acesso a Deus em oração. Outrora, para chegar a Deus, ao Santo dos Santos, era uma vez por ano com sangue. Não é? O sumo sacerdote, só um é que entrava. Nós temos acesso a qualquer hora. E quantas vezes eu não privilegio, descarto e desvalorizo este grande privilégio. Somos poupados à grande tribulação. Alguns já não parem a dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, disparates de pessoas que não entendem o que a palavra de Deus diz. Então, se a igreja vai passar pela grande tribulação, só parte da igreja é que passa pela grande tribulação, não é? Porque já muitos crentes partiram e não vão passar pela grande tribulação. Mas é desconhecimento da palavra de Deus que os leva a isso. Mas diz assim, o apóstolo, Deus não nos destinou para a ira. Diz também, Jesus nos livra da ira futura. E seremos por Ele salvos da ira. Nós agora também somos adotados na família de Deus. Nós também somos parte da família de Deus, que é um privilégio tremendo. Somos luz no Senhor, diz o apóstolo. Noutro tempo eras trevas, agora sois luz no Senhor. E diz também que nós devemos resplandecer como astros do mundo. Um pouco no seguimento daquela expressão que o Senhor usa, eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Nós somos eleitos. Somos eleitos desde o princípio para a salvação. Somos feitos conforme a sua imagem. Somos feitos agradáveis a si. Somos chamados filhos de Deus. Somos feitos herdeiros. Alguns ficam todos contentes quando, infelizmente, falece um familiar seu e ganham algumas coisas que não estavam à espera.
né? Mas nós vamos herdar muito, muito mais, né? Pela graça de Deus. E nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguns, como disse, vão sentados num avião, num foguetão, numa nave espacial, para fora da atmosfera, e já ficam todos contentes. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. E nós vamos receber um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Deus diz assim: Deus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. E estamos quase a terminar. E espero que não fiquem enfadados de tantas bênçãos. Já era só o que faltava, não é? Perante tanta coisa. Podem ficar enfadados, sim, com a forma como eu exponho estas bênçãos, mas devíamos desfrutar mais, devíamos apreciar mais aquilo que Deus nos deu. Temos o privilégio de servir a Deus. Ele diz o Senhor Apóstolo, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E deu uns para apóstolos, outros para profetas, tudo para edificação. Ou seja, Deus dá-nos o privilégio de podermos servi-lo. Ele não precisa de nós para nada, mas Ele dá-nos o privilégio de nós o servirmos. Estamos perfeitos nele. Estais perfeitos nele. Seremos glorificados. Ainda há bocadinho citei esta passagem, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E por fim, nós somos, isto são apenas algumas daquilo que diz o apóstolo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, temos todas estas bênçãos e, portanto, só quero deixar aqui uma reflexão para vocês, para terminar. Nós vamos ter toda a eternidade, que não tem fim, para compreender o tremendo plano no qual Deus nos quis incluir. Nada fizemos para merecer pertencer a este plano, mas Deus teve gosto em que nós fizéssemos parte deste plano. E enquanto nós estamos aqui neste mundo, neste corpo, enquanto não desfrutamos na prática de algumas destas bênçãos, algumas destas já podemos desfrutar já, outras podemos antecipar, mas devemos viver já neste corpo de uma forma a agradecer a Deus. Nós devemos ter corações gratos, e não só corações gratos a Deus, mas também membros. Ou seja, a maneira como nós agimos deve mostrar essa gratidão perante tamanha prova do seu amor. E nós devemos, perante uma tão grande salvação, o que é que devemos fazer? Ficar calados? Devemos fazer como fizeram aqueles leprosos. Novamente entramos na lepra, como começamos. Aqueles leprosos que, na altura do cerco a Samaria, havia fome. Uma fome desesperante naquela cidade, porque estava cercada pelos inimigos. E a dada altura houve os leprosos que não podiam entrar na cidade, não os deixavam entrar, e estavam lá num sítio isolado, e lembraram-se, olha, vamos ao arraial dos inimigos, se eles nos matarem, olha, morremos também, já estamos condenados com a nossa lepra, se nos derem alguma coisa de comer, olha, comemos alguma coisa. Então chegaram lá e o inimigo Deus tinha feito-os fugir. Deus tinha-os assustado e eles fugiram tudo e deixaram a comida toda para trás, deixaram tudo para trás. E o que é que eles disseram? Começaram a comer, todos contentes, e dizem assim, não procedemos bem. Hoje é dia de boas novas e nos calamos. Ou seja, havia uma notícia excelente para dar. Havia comida para toda a cidade. Não havia necessidade de eles continuarem a viver com fome e desespero. O desespero foi mesmo de tal ordem que fizeram coisas inacreditáveis. E tinha uma notícia boa para dar. E eles foram dizer, e houve alegria naquela cidade, devido àquelas pessoas que não guardaram as boas novas apenas para si. Mas, para terminar mesmo, vou citar outra vez aquele versículo do início.
como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aqueles que não aceitam, aqueles que desvalorizam esta tão grande salvação, desvalorizam o perigo em que se encontram, não escaparão de forma alguma. Portanto, que Deus nos ajude, a nós que somos do Senhor, a apreciar o grande privilégio que temos, e aqueles que ainda não são do Senhor, que tenham noção, tenham consciência do grande perigo, daquilo que estão a perder. Isto aqui foi, para assim dizer, não é uma operação de marketing, não é? Dizer, olhem como a salvação é boa. Não é isso. É, mas não é uma operação de marketing, mas que o Senhor nos ajude a apreciar. E aqueles que não são do Senhor, que percebam o quanto estão a perder e o quanto ainda mais vão perder se continuarem a rejeitar e a não atentar para esta tão grande salvação.